Então bora lá falar agora sobre Jesus como Deus. Tem no grupo lá, eu coloquei para vocês, na verdade, esse chamado Credo de Nicéia, né? Que eu vou ler para vocês. Isso aqui é uma declaração da igreja, lá pelos anos 325 foi criado. Por quê? Alguns grupos surgiram na igreja. Opa! Aleluia! Alguns grupos surgiram na igreja naquela época, dizendo justamente isso que João estava combatendo. Ó, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Ele foi um profeta e etc e tal, mas ele não era Deus, segundo a declaração e a opinião desses grupos, né, que surgiram no meio da igreja. Como hoje há, por exemplo, se vocês podem mencionar algum movimento aí religioso que diz, ó, Jesus não é Deus. Os mormons, também, os mormons. Tem outro aí que é mais ainda enfático assim, são até briguentos e tal. Exato, os testemunhas de Jeová, né? Eu não considero eles os testemunhas de Jeová. Eu prefiro chamar de seguidores russelitas. Eles seguem o Charles Taze Russell, que é o fundador deles, né? Então eles são mais russelitas do que testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová é a gente, né, irmão? Testemunha a respeito de Jeová. Então, assim, eles dizem enfaticamente, e a Bíblia deles, inclusive, a tradução do Novo Mundo, né? Que é a única, não tem nenhum outro aí que usa, é só eles que tem essa exclusiva. Então, assim, é negócio exclusivo, só eles que tem. Tudo, né, deles é exclusivo. Tudo. Até a Bíblia, né? Até esse Deus aí que eles dizem servir. Tudo. Então, tudo para eles, assim, é único. E o que acontece? Lá no capítulo de número 1 de João, Evangelho de João, inclusive se vocês quiserem abrir na Bíblia, para eles, irmãos, terem base para falar que Jesus não é Deus, eles tiveram que adulterar, né? Como eu disse um dia para o testemunho de Jeová, ele ficou bravo comigo, mas a palavra é essa, é forte, mas é essa. Eles mutilaram a palavra de Deus, tá certo? Então, não sei quantos exatamente, mas tem um bocado que eles precisaram adulterar, que eles precisaram mudar mesmo, simplesmente mudaram, tá certo? No original não é encontrado. E nenhuma outra versão de Bíblia nenhuma, seja católica, seja qualquer versão que existir, não vai ter essas alterações que eles fizeram. Porque não tem como eles declararem que Jesus não é Deus pela Bíblia. Então a palavra de Deus, a gente vai ver daqui a pouco, traz várias declarações diretas, inclusive, que Jesus é Deus. O próprio Jesus declara isso abertamente, há vários outros textos, os apóstolos declaram isso. Então, assim, ou eles reconheciam, declararam que Jesus era Deus, ou eles mudavam a Bíblia. Então, não, também não. Nem eles, nem a Voz da Verdade, a Igreja Voz da Verdade, eles são unicistas. A Voz da Verdade aí, né? Olha só, a gente cantou tantas músicas dele, né? Igreja Evangélica, aí na década de 90, né? Década de 90 para cá, nossa, as igrejas evangélicas cantavam aquela maravilha aí, as músicas, porque as letras são até bem interessantes, bonitas e tal, né? São músicos, né? Mas eles são unicistas, ou seja, eles não acreditam na Trindade. E não acreditar na Trindade, irmãos, é negar a Trindade. Porque quando você nega o Filho, ele mesmo, Jesus disse, nega o Pai. Então não tem como uma pessoa ser cristã e negar a Trindade. Não tem como uma pessoa ser cristã e negar que Jesus é Deus. Então o que a gente vai falar agora é de suma importância. Se você não reconhecer e não professar que Jesus é Deus, isso implica na salvação. Não é uma linha teológica, não é uma possibilidade teológica, não é um entendimento teológico que é possível, não. Isso implica na salvação, é muito grave isso, irmãos, tá certo? Não é qualquer coisa não, porque tem coisas nas escrituras que tudo bem, você pode pensar de uma forma, eu penso da outra, e isso não tem assim, consequências graves. Às vezes é um ponto de vista e tal, não tem problema. Mas isso aqui é uma doutrina, a gente chama de essencial para o Evangelho, né? Que é a doutrina da Trindade. E claro, Jesus também como Deus, isso é fundamental. Então, não crendo que Jesus é Deus, automaticamente você não crê que Deus é três, né? É uma coisa que a gente vai estudar também na próxima matéria aí. Dá um nozinho na cabeça, mas eu prometo que não vai ser o nó cego, tá certo? E na eternidade Deus desata esse negócio. Mas vamos lá. Então havia alguns grupos, né, que eles negavam aí a semelhança do testemunho de Jeová
e os testemunhos de Jeová pegam aí, por exemplo, o capítulo de número 1 de João, verso de número 1, que na nossa, em qualquer tradução e no original, vai estar assim mesmo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é isso que está escrito? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, aliás, e o verbo era Deus. Lá na tradução deles, vai estar assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era entre colchetes, vai estar, o verbo era um Deus. Então eles acrescentaram um Deus. Só que esse Deus que eles colocam é um Deus diminutivo, ou seja, um Deus criado, né? Então eles dizem que Jesus foi um Deus criado. A gente chama de demiurgo, é um Deus menor. Mais ou menos na mitologia grega a gente entende isso. Na mitologia grega vai dizer que os deuses foram criados, né? Então foi criado lá deuses, um foi criado por outro, um foi criado porque um teve relação com o outro. Então a mitologia grega é esse negócio doido, né? Não sei se vocês já... na escola a gente aprende muito pouquinho, mas é bom vocês se informarem, isso aí eu acho muito interessante. Então o que acontece? Eles colocam aí como um Deus. Aí, por conta disso, eles vão alterando também outros textos, né? Porque senão não tem como afirmar isso. Mas no original isso não é possível. A construção do original não traz essa possibilidade de tradução. A gente sabe também que a língua original, quando é traduzida para o português ou para outras línguas, você pode alterar alguns termos, que não vai alterar o sentido da palavra. São até termos sinônimos e tal. Como a gente tem várias versões, quando você lê um e outro, você fala, nossa, aquilo é diferente, mas não altera o sentido do texto, tá certo? São palavras que elas são semelhantes. E aí o que acontece? Aqui então, como vocês chamam de Jeová, havia esse grupo aí que falava que Jesus não era Deus. Um presbítero chamado Ário, ele era então um propagador dessa ideia, né? E aí ele falava lá em Alexandria, no Egito. Aí surgiu então esse camarada Tertuliano, que era outro obreiro, só que ele defendia de fato a doutrina bíblica. Então o que acontece? Ele debatia com esse Ário, porque Ário dizia, Jesus não era Deus. A igreja se reúne para então formular a doutrina. O que a igreja acredita? O que nós acreditamos, né? E aí eles formularam. Isso foi o primeiro concílio, né, chamado de concílio, que é a reunião da igreja histórica. Quer dizer, primeiro assim, teve Atos capítulo 15. O que é um concílio? É uma reunião que se faz com os líderes da igreja para discutir algumas doutrinas, alguns conceitos, para ali você estabelecer, olha, a igreja, ela acredita nisso, nisso, nisso. Como a igreja católica faz de quando em quando? Não tem lá Vaticano I, Vaticano II. Então, de quando em quando, a liderança da igreja católica se reúne para rever alguns dogmas, né, algumas doutrinas e tal. E a igreja cristã, ela fez isso ao longo do tempo. Então, o que nós temos hoje de doutrina é uma construção de 2000 anos aproximadamente, de reuniões, de pensamento, né? Então, tudo isso foi construído. E aí, no ano 325, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 15 de Atos, é o primeiro concílio, a primeira reunião, porque eles têm lá uma questão para definir, que era assim, a igreja, como eu disse, era judaica cristã, ou seja, veio de origem judaica, tinha toda uma cultura, toda uma forma de entendimento de servir a Deus, né? Então tinha dia para eles que era sagrado, que era o sábado, todo mundo tinha que se circuncidar, que era um ritual, que a criancinha tinha que passar com 8 anos de vida, tinha roupas que eles podiam usar ou não, tinha um alimento que eles podiam comer ou não. Então tinha uma série de regras religiosas, né, ritualísticas e tal. Quando tinha que guardar a lei, os preceitos e tal. Quando Jesus diz em Marcos, deixa eu ver o texto aqui, eu acho muito interessante, às vezes a gente não tem a noção do que está envolvido, né, nas declarações. Lá em Marcos, quando Jesus, aliás, em Marcos, mas tem também em outro evangelho, mas deixa eu ver aqui se eu lembro em Marcos. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 28, olha que coisa interessante, irmãos. Capítulo de número 28, capítulo de número 12, verso de número 28, olha o que diz o texto. Aproximou-se dele, Jesus, né, um dos escribas
que era um perito na lei, né? Um doutor da lei. Então, um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro dos mandamentos. Quando esse escriba, esse doutor da lei, pergunta para Jesus qual é o primeiro dos mandamentos, ele não estava se referindo aos 10 mandamentos. Ele estava se referindo aos 613 mandamentos que tinha o judaísmo. Então o judaísmo tinha 613. Na verdade era 611 mais os 2. Que 2? Amarás, pois, o seu teu Deus como, né, e o teu próximo como a ti mesmo. Então era 611 mais 2. Todos 613. Então havia 613 mandamentos. Quando os gentios, as pessoas que não eram do povo judeu, iam aceitando o evangelho por meio lá dos apóstolos, em Atos, né? Então há uma discussão. Vem cá, eles precisam guardar a lei de Moisés? Eles precisam se circuncidar para fazer parte, então, aqui do povo de Deus? Aí uns falavam, não, tem sim, senão eles são impuros, são imundos, tem que passar por ritual. Outros apóstolos diziam, não precisa. Aí ficou naquele negócio, né? Precisa, não precisa, até que chega a um consenso. O Tiago, o apóstolo Tiago, né? O irmão de Jesus, então ele vai falar, olha, não precisa guardar a lei de Moisés. Então faz o seguinte, recomenda aos gentios que eles se guardem do que é sufocado, da carne sacrificada aos ídolos, da prostituição, e está tudo certo. Então é só isso que eles precisam fazer. Não precisa mais guardar a lei de Moisés, se circuncidar, o sábado não é mais sagrado, agora sagrado é todos os dias, né? Então a lei de Moisés ela foi ficando obsoleta, porque não tinha mais uma utilidade. Em Jesus acaba tudo isso. E inclusive nós temos hoje os adventistas do sétimo dia, nós temos outros movimentos que ainda guardam essas coisas, né? Por isso que o remanescente coloquei no meio, porque o adventismo é a igreja que cuida de todo o mandamento, a lei, guardar o sábado. Isso. Eles falam que é a igreja remanescente, que é o final dos tempos que vai aparecer. Os adventistas pensam que só eles são salvos, os católicos pensam que salvação só há na Santa Igreja deles, que a igreja deles é santa. Os testemunhos de Jeová pensam que só eles. Então assim, há muitos grupos que pensam que só eles são os únicos. Isso é uma característica, inclusive, de uma heresia, de uma seita que a gente... Como que a gente reconhece que um movimento é uma heresia, que é uma seita mesmo, né? Então, um deles é isso, é o exclusivismo. Ou seja, salvação só existe aqui em nós. Salvação só existe aqui na nossa denominação. Salvação só existe aqui no nosso movimento. Né? Tem até uma igreja que chama a gente de primo. Congregação. Eu acho que está sendo ouvido aqui, por isso que eu nem falo. Vou falar que a congregação cristã do Brasil pensa assim? Claro que não. Então o que acontece, irmãos? Então olha só, é muito perigoso. Eu nem estou falando que eles não são salvos, eu não sei, isso não pertence a mim julgar isso, tá certo? Mas é uma característica de uma seita. Quando a pessoa fala, não, salvação é só aqui, só a gente que é salvo, só a gente que detém a verdade. Mas trazendo então aqui para a história, houve esse primeiro concílio em Atos, capítulo de número 15. E todas as vezes que houve uma heresia, houve ensinos errados, então a igreja se reunia para combater esses ensinos errados. E um deles é esse, né, depois de Atos, capítulo de número 15, é no ano 325, lá na cidade de Niceia. É por isso que é chamado de credo niceno, o credo de Niceia. Então o Tertuliano, que era um dos defensores, ele então, junto com outros líderes, ele é aqui que surge, na verdade, a palavra triunidade, irmãos. Isso não tem esse termo bíblico. Os testemunhos de Jeová, inclusive, falam isso. Na Bíblia não tem a palavra trindade. Isso não existe na Bíblia. De fato, não tem a palavra trindade. A Bíblia mostra essa doutrina da trindade, mostrando que existe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como sendo 3 pessoas distintas, mas coiguais. Certo? E não tem como a gente falar da divindade de Jesus se a gente não trazer a trindade para o assunto. Não tem como. Tanto é que, como ele foi defender a divindade de Jesus, a proposta era essa, defender que Jesus era Deus. Mas para defender que Jesus era Deus, ele teve que abordar o Espírito Santo, por exemplo, como também sendo Deus. E sendo uma pessoa, já outro equívoco do testemunho de Jeová, que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa de Deus. Então, na matéria trindade, a gente vai trazer todos os textos bíblicos, tá certo? Ou os principais, para falar, olha, por que a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa,
ou qualquer coisa desse tipo assim, uma energia, né, como eles dizem. E aí teve que trazer. Então, para falar que Jesus era Deus, ele elaborou, aí na verdade, e acabou, sem uma intenção primária, acabou trazendo a doutrina da Trindade. Olha o que diz a declaração de fé. Irmãos, a igreja cristã, a igreja evangélica, ela tem que declarar isso. Se não declarar isso aqui, ela não é considerada uma igreja cristã evangélica. Inclusive, muitos cristãos não têm nem noção disso aqui, irmãos. Para mim, isso aqui teria que estar assim, um muralzinho de toda a igreja. Todo evangélico deveria ter a clareza do que ele crê. Você pergunta assim, o que você crê? Não tem, mas tem, aliás, já há quase 2000 anos, né? Ele que não sabe, ele que é mal informado, mas tem. Declaração de fé. Olha só, o credo é o creio, né? Então, cremos em um só Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja una, santa, católica e apostólica, isso que nós cremos, que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Eu estava achando parecido mesmo com a oração deles. Não é? E olha só, quando a gente fala, nossa, coisa estranha, a igreja é católica? Sim, irmãos. O que quer dizer católica? Nós somos da igreja católica, apostólica inclusive. Eu pertenço à igreja católica apostólica, só não tem nada a ver com Roma. Então eu não sou da igreja católica apostólica romana. Eu sou um católico apostólico pernambucano, não romano, porque eu sou de Pernambuco, né? Eu posso falar, eu sou católico apostólico pernambucano, não sou católico apostólico romano. Eu não tenho nada a ver com Roma, não nasci lá, né? Mas a igreja católica apostólica romana, ela foi fundada lá no ano 313, mais ou menos, por Constantino, que era o imperador da época, tá certo? Então olha só, alguns dizem, não, mas a igreja católica foi a primeira. Claro que não, foi no ano 313, irmãos, depois de Cristo. Então na verdade a igreja cristã, ela vem lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ano 34, 38, mais ou menos, né, na era cristã. Pedro fundou alguma igreja em Roma? Porque eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa, né? Isso é. Se a gente trouxesse, na verdade, a exigência para ser Papa, Pedro não se encaixaria. Pedro era casado, Pedro não aceitava adoração, Pedro era considerado, e ele reconhecia que era um homem falho. E isso, na igreja católica, apostólica romana, o Papa, ele aceita adoração, ele é considerado como, existe a infalibilidade papal, né? Então tem uma série, ele não pode ser casado, ou seja, tudo que Pedro era, o Papa não é. Então como ele é um sucessor de Pedro? O Papa se considera, ele é considerado pela Igreja Católica como o substituto de Jesus na Terra. É o que está escrito, inclusive, na roupa que ele usa, né? Naquele, esqueci esse, oh meu Deus, esqueci lá, não é chapéu não, mas está escrito na indumentária dele, Vicarix Dei Filii Dei in Terris, está no latim. Vigário, né? Ou seja, Vicarix, substituto do Filho de Deus na Terra. Olha o que a Igreja Católica Apostólica Romana declara do Papa. Ele é o substituto do Filho de Deus na Terra, irmãos. Não é? Por que ele é chamado de Sumo Pontífice? Ele é a ponte última. Ó, sumo, né? Pontífice. Ele é aquele que liga. Olha, irmão, que coisa terrível. Porque a ele foi dado o quê? As chaves
E tudo que ligar vai ser ligado, tudo que desligar vai ser desligado. Pegaram o Mateus capítulo de número 16, interpretaram de uma maneira totalmente errada. Eu acho que na hermenêutica eu não trouxe esse texto, né? Infelizmente, geralmente eu trago na matéria hermenêutica, só para mostrar os equívocos de interpretação. Então vamos lá para a gente entender os textos bíblicos, né? Capítulo de número 16 de Mateus, há uma declaração de Jesus para Pedro, dizendo assim, porque Jesus disse, olha, tu és o Filho de Deus e tal. Aí Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a teologia católica, ela vai falar que Jesus disse que Pedro era a pedra que ele edificaria a igreja dele. Ou seja, na sucessão apostólica a partir de Pedro, é que Deus iria edificar a sua igreja. Mas Jesus não está se referindo a Pedro, e sim a ele mesmo. Na língua portuguesa a gente já desmonta isso. Quando vai para o original, na língua que Jesus disse mesmo que foi escrito, aí que a gente vê que não tem nada a ver essa interpretação. Jesus estava dizendo, Pedro, tu és a pedra que eu vou edificar a minha igreja. Ele disse, tu és Pedro, a palavra lá é Petros, tá certo? Tu és Petros, isso quer dizer um pedregulho, uma pedrinha pequena, pedregulho. Sobre esta pedra, no original está pedra, ou seja, uma rocha que não pode ser removida. Edificarei a minha igreja. E olha só a expressão que é traduzida inclusive para o português, não precisa nem para o original. O português a gente já mata esse erro aí. Tu és Pedro, sobre esta pedra, tá certo? Se fosse Pedro, teria que ser essa pedra. Verdade. Não é na língua portuguesa? Essa, aquela. Não é assim que a gente se refere, não? Então esta, quando está próximo, e sou eu, está aqui essa quando está um pouquinho distante, e aquela quando está mais distante. A língua portuguesa é isso que ensina. E o original justamente é isso. E faz a diferença entre Pedro, que o nome de Pedro é pedra, é pedrinha, o significado Pedro, pedra. Então sobre esta pedra, tu és Petros, tu és uma pedrinha, né? Inclusive pedra de tropeço. Jesus disse para frente, tu és Petros, sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. Pode ter o significado também, Pedro, sobre a tua declaração que eu sou filho de Deus, eu vou edificar minha igreja. Porque lá em 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 11, Paulo vai dizer, ele como sábio arquiteto, já colocou o fundamento, que nenhum outro pode pôr outro fundamento, que a igreja vai ser edificada, que é Cristo o fundamento. O próprio Pedro vai dizer na sua primeira carta, que Jesus é a pedra principal de esquina. É o fundamento, é a fundação. É em Jesus que está apoiado, edificada a igreja, né? E as portas, e as chaves do reino não foi dado a Pedro, que é essa outra crença que se tem, né? Tanto é que a gente fala, né? O São Pedro manda chuva e tal. Sim, do Mateus 16? Isso, lembra? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Que desligado na terra será desligado nos céus. Isso, mas que chave é essa? Essa que é a questão, porque a igreja católica diz que a chave é Pedro, né? A chave da sucessão apostólica. A chave que Jesus se refere, inclusive em João capítulo número 20, tá certo? Vai dizer isso, o que eles perdoarem na terra está perdoado, o que não perdoar não está perdoado. Olha só, a chave é dada para eles, né? Vamos lá em João capítulo número 20. Irmãos, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia num todo, compreender ela no todo, não é só no versículozinho, né? Porque ela se completa, inclusive, na sua doutrina, no seu ensinamento. Capítulo de número 20 do Evangelho de João, olha que coisa interessante. O texto aqui no verso de número 23. 23. Aqueles a quem perdoar os pecados lhes serão perdoados, aqueles que os retiverem lhes serão retidos. Então, o que é a chave? A chave, justamente, essa chave que foi entregue a Pedro e aos demais apóstolos, era o que abria, na verdade, abria o acesso ao céu, é a própria pregação da palavra. Essa é a chave, é a pregação da palavra, tá certo? A gente percebe aqui que se eles retivessem os pecados, seriam retidos, e se eles perdoassem os pecados, estariam perdoados. Ou seja, pela revelação profética e pelas escrituras, os discípulos, né, podem assegurar ao pecador o perdão da condenação, no caso aí do pecado
a condenação à salvação, mas por meio da pregação. Então a chave aqui é a pregação. O que abre a porta dos céus? O anúncio do Evangelho, pregação do Evangelho. Esse é o sentido que todos os estudiosos, menos os católicos, vão aceitar. Então, né, tem aí alguma coisa errada. Como que só eles interpretam dessa forma? E toda a tradição histórica da igreja, antes, durante e depois da igreja católica, depois não, mas durante a igreja, a existência da igreja católica, interpreta assim. Tem alguma coisa errada de fato. E aí isso não se sustenta. Na verdade, quando a gente estuda a história da igreja católica, a história da igreja mundial e da igreja católica também, a gente percebe que eles tiveram que fazer também alguns malabarismos. Eles também tiveram que se reunir e formular algumas crenças dele lá e introduzir na Bíblia alguns outros livros, né, que a gente chama de apócrifos ou pseudo-canônicos. Eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, que é uma segunda inspiração. Eles tiveram que introduzir porque eles afirmavam coisas que a Bíblia não ensinava. Então toda vez que a Bíblia não ensina, irmãos, é assim: nós não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Não tem como. Quando Martinho Lutero surge no ano 1517, a gente vai aprender isso em História da Igreja, História do Cristianismo, é outra matéria. Então a gente vê lá que o Martinho Lutero ele foi refutando alguns dogmas da Igreja Católica. O que eles fizeram? Não tinha que argumentar. Vai falar o quê? Martinho Lutero, que era um monge, né, que era um padre do agostiniano, inclusive, da ordem dos agostinianos, era um padre católico. Ele estava usando a Bíblia, só a Bíblia. A Igreja Católica então ficou sem argumento. O que tinha para fazer? Não tinha nada para refutar as doutrinas. Não tinha, eles não tinham base. E aí tiveram que pegar então um monte de outros livros aí para afirmar o que eles afirmam. Purgatório, por exemplo, era uma doutrina que a Bíblia não ensina. Não existe isso. Comprar as chamadas indulgências, que as pessoas compravam o perdão dos seus pecados, compravam um terreninho no céu, mais ou menos. Qualquer semelhança hoje é pura coincidência, né? Mera coincidência. Então, a pessoa, né, com dinheiro pode comprar alguma coisa aí a respeito de Deus, seus dons, etc. Então, assim, havia muitos erros e eles não tinham que apoiar. Então a gente percebe que aqui também, e para declarar que Jesus não era Deus, não tinha como, né? Pela Bíblia não tinha como. Então a gente segue a Bíblia e a gente declara isso, que Jesus era Deus. Eu acho que tem alguma coisa que eu desviei aqui, eu não estou conseguindo voltar. Tem alguma coisa que eu ia falar? Está tudo certo? Não, tá, tudo certo, nada resolvido por enquanto? De onde que eles tiram, professor, vai passar da confissão, né? A confissão auricular, né? Então, é justamente essa autoridade do Papa. Quando a Bíblia diz assim, aquilo que a gente perdoar está perdoado, é na verdade, irmão, porque a gente, como corpo de Cristo, né, a gente tem essa possibilidade de encaminhar a pessoa para a salvação ou não. Mas assim, não é que nós, humanamente falando, temos esse poder. É que Deus nos outorgou pela palavra a orientar a pessoa e a encaminhar a pessoa. Então a gente assegura pela palavra. Então eu posso falar assim, não, você está perdoado em nome de Jesus. Por quê? Pela palavra de Deus eu te garanto isso. Então a palavra, eu empenho a palavra. Então nós somos portadores da palavra. É pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Nós usamos a autoridade das Escrituras para declarar. E é isso que vai assegurar a pessoa. E é isso que vai orientar a pessoa. Eu fiquei com dúvida agora sobre intercessão. O que o Papa faz é uma intercessão pela pessoa, né? Uhum. Na verdade não. Mas é que eles estão mandando você vai rezar uma Ave Maria. Isso. Mas isso não seria tipo o que a gente faz na igreja, de interceder pelos irmãos? Todos, inclusive. Sim. Todos. Então o erro é justamente esse, que esse homem, ele tem, irmão, me parece que a igreja evangélica pensa mais ou menos assim. Acha que tem gente que é mais especial. Vocês percebem que muitas vezes a gente, né? Não, vou chamar aqui o pastor para orar por mim, porque a oração dele assim, tem mais efeito, vou chamar lá o profeta fulano de tal, porque quando ele fala com Deus, é batata, Deus atende. Ele tem assim uma comunhão, ele é ungido. Isso, tem um Wi-Fi cheio, né? É conexão banda larga. Uma conexão, a banda larga, um 4.5 agora, né? Assim, um 3G, é um 4.5G, melhor dizendo. Então, assim, parece que a gente às vezes dá essa bambeada assim no pensamento.
Então o problema é esse, né? Que ele é um homem diferente dos outros. Que a gente tem, infelizmente, também no nosso meio algum pensamento assim. A gente acha que pessoas são mais especiais do que as outras. Mas assim, todo cristão tem que interceder um pelo outro. Aliás, quando o Tiago, no capítulo de número 5 da sua carta, ele vai dizer o seguinte, que nós temos que orar uns pelos outros. Não é isso que ele fala? Interceder uns pelos outros. Confessar as nossas culpas uns aos outros. Então, essa é a prática do corpo de Cristo. Então, aqui que Deus opera. O Espírito Santo age por meio do seu corpo, que é a igreja, irmãos. Mas não que nós temos em nós essa autoridade, por nós mesmos. Mas Deus nos outorgou a todo o discípulo dele, o poder, inclusive, de declarar o perdão de pecados a qualquer pessoa. Pela palavra de Deus. A gente declara isso pela palavra de Deus. Não é que eu tenho autoridade em mim, mas eu declaro pela autoridade das Escrituras Sagradas, né? Expondo a palavra de Deus, no nome de Jesus. Então a autoridade reside no nome de Jesus, pela palavra dele mesmo. Essa que é a questão que a gente precisa entender claramente. Então não é que Deus escolheu uma pessoa, não é que um é mais especial do que a outra. Não, nós estamos usando e nós somos usados pelo mesmo Espírito. Nós usamos a mesma palavra. Nós recorremos ao mesmo nome, à mesma autoridade, que é a autoridade em nome de Cristo. Então, por exemplo, tem cristãos que acham que se tiver alguém endemoniado perto dele, ele precisa chamar o pastor. Olha que pensamento totalmente equivocado, né? Não, tem que chamar o pastor porque aqui não dá, a gente não está dando conta aqui, é a oração do pastor, de fulano, que é... Não, amados, todos nós que somos discípulos de Jesus, nós temos autoridade, porque nós recorremos à autoridade de Cristo. É sobre o nome de Cristo. É sobre, melhor, embaixo. Sobre o nome de Cristo, é através do nome de Cristo, né? Claro, com a vida que condiga com aquilo que a gente está professando. E também tem os desmantelados aí, que vivem uma vida hipócrita, toda torta, né? Vive em pecado, e aí eles querem usar o nome de Jesus assim, como se o nome de Jesus fosse uma varinha de condão, uma palavra mágica que ia resolver as coisas. Não é assim. Tanto é que houve um homem na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, filho do pastor presidente, imagina, que era filho do sacerdote da cidade, né? Foram 5, me parece, né? 5 ou 7, eu sempre me escapa o número. Acho que foi 5. Chegaram e foram expulsar um demônio lá. Tinha endemoniado e disse assim: conjuro-vos pelo nome de Jesus a quem Paulo prega, saia dele. Aí o demônio disse assim: eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas vocês não. Tome nó, né? Peia, como diz lá na outra terra, ou pisa nele, surra nos camaradas, e eles saíram nu e ferido, irmão. 5 homens apanharam de um. E a gente vê às vezes esse estardalhaço em algumas igrejas, onde uma pessoa endemoniada faz uma algazarra, faz um show, quebra a cadeira, 10 para segurar e não consegue. Tem alguma coisa errada nisso aí, não tem, irmão? Mas vamos deixar para lá, a gente fala em outra ocasião. Onde nós podemos voltar, não podemos voltar? Está respondido, não sei nem se respondi a pergunta. Está respondido. Tá? Então, eu sempre, nossa, eu tive essa dúvida a minha vida inteira do poder da intercessão, porque eu sempre pensei, como assim eu vou orar para Deus, pedir para ele perdoar aquela pessoa e ele vai ficar tipo, não, mas você está pedindo o quê se você também precisa de perdão? isso. Agora eu entendi que é através de... Isso, porque na verdade Deus quer usar a cada um de nós, né, para intercedermos pelos outros. Isso é terapêutico. Isso na verdade nos abençoa mutuamente. Deus precisaria de pessoas intercedendo para que abençoasse outra? Claro que não, irmãos, claro que não. Mas isso é um recurso que Deus nos dá. Isso é um exercício para benefício do corpo de Cristo, onde uns cuidam dos outros, né? Onde uns oram pelos outros. E aqui existe uma ação terapêutica e curadora do Espírito Santo na vida de todos, para que todos possam ser abençoados. Então, quando eu intercedo por alguém, na verdade, o mais abençoado sou eu nessa história, quando não os dois, porque na verdade eu estou pedindo por uma pessoa ou por alguém, muitas vezes, que nem vai trazer benefício para mim. É por isso que a Bíblia inclusive diz para orar pelos inimigos, por aquele que nos ofende, por aquele que nos persegue, por aquele que nos maltrata. Olha só, irmãos, que poder que tem a intercessão para benefício próprio, no sentido de proteger o nosso coração do egoísmo, da amargura, do rancor. Então, na verdade, esses meios que Deus usa é para tratar o seu próprio povo, para abençoar o seu próprio povo. Deus precisaria de nós para fazer alguma coisa? Claro que não.
mas Ele escolheu, a gente chama de ação dinâmica de Deus na terra pelo seu corpo. Quando Deus quer curar alguém, Ele poderia muito bem pelo seu Espírito fazer isso. Mas o que Ele fala? Para que a gente estenda as mãos, né? Impõe as mãos sobre as pessoas e no nome de Jesus a gente interceda e lá possa expelir aquela enfermidade. Quando Deus quer consolar alguma pessoa, Ele bem poderia fazer isso derramando o seu bálsamo no coração da pessoa pelo seu Espírito, mas Ele manda que a gente vá lá e abrace essa pessoa, que acolha essa pessoa. Quando Deus quer mostrar para uma pessoa que ela não está só, Ele bem que poderia fazer isso com a sua presença consoladora, só que Ele pega os seus filhos e faz com que eles possam estar juntos, e nessa união a unção de Deus é derramada e essa pessoa se sente abraçada por Deus. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa então a nossa vida, irmãos. Quando eu estendo os meus braços, as minhas mãos estendo, melhor dizendo, imponho as minhas mãos, é Deus com suas mãos sobre a minha, abençoando a outra pessoa. Quando eu abraço alguém, é o Espírito Santo envolvendo essa pessoa. Quando eu falo, profiro uma palavra de bênção, de consolo, de direcionamento para uma pessoa, é o Espírito Santo que está usando as minhas palavras para atingir o coração dessa pessoa. Ele poderia falar lá no céu, direto na mente dessa pessoa, mas Deus quer usar as nossas vidas, irmão. Essa é a ação dinâmica. O corpo de Cristo está aqui na terra e Ele usa os seus membros em particular a cada um para edificação mútua. A profecia da igreja é para edificação mútua, a cura das enfermidades é para edificação mútua. Quando um irmão meu está sendo abençoado, eu me alegro nisso. Quando ele se entristece, eu me entristeço com ele. A gente se alegra com quem se alegra, chora com os que choram. Quando um é honrado, todo o corpo se regozija. Eu estou citando textos bíblicos aqui, palavra de Deus, né? Então essa é a ação, é isso que Deus quer fazer. É por isso que Jesus edificou um corpo, é por isso que Jesus edificou a igreja. E nesta igreja, ou através desta igreja, é que Deus quer agir, preferiu agir. Ele se limita só a isso? Claro que não. Claro que não. Se Deus se limitasse somente à igreja para salvar pessoas, falar com pessoas e abençoar pessoas, um monte de gente tinha se perdido aí, irmão. Nós somos negligentes, covardes, omissos, preguiçosos, não é? A gente não quer saber de missões, está nem aí para quem está lá do outro lado do mundo, não é? Muitas vezes a gente está indisposto para ir fazer a visita para alguém, muitas vezes é o Espírito Santo colocando no nosso coração o desejo de ir até uma pessoa. Quantas vezes, perdi as contas, quantas vezes, de uma forma despretensiosa, conversando com alguém, e ali nitidamente era Deus tratando com a pessoa, nitidamente Deus assim consolando. Quantas vezes conversando, numa conversa de esquina, sabe, de rua assim, ó, nada a ver, conversando, pessoas se derramavam em lágrimas, e eu tinha certeza que era Deus puro ali, agindo. Então Deus quer nos usar inclusive em todos os lugares, né? Jesus quer usar o seu corpo, que somos nós. Diga, meu amado. Quando a gente sabe essa verdade, essa palavra, quando a gente não prega, não vive na vida do nosso próximo, ou a pessoa está enferma no hospital, né, quase morrendo, esse centro da pessoa que morreu, que a gente não foi falar a palavra, está em nossas mãos? Não acredito, Varão. Eu não acredito nisso, não. Se nós fôssemos responsabilizados a ponto disso implicar em salvação, eu acho que a maioria de nós estava bem complicado nessa situação, não é? E como eu disse, Deus não depende da sua igreja, Ele prefere usar, Ele escolheu a sua igreja. Agora Deus age. A gente tem relatos aí no mundo muçulmano, por exemplo, onde não se prega a palavra. O camarada pregou a palavra, morre literalmente, é torturado e tal. E tem cidades ou países aí muçulmanos que você não tem registro de um missionário sequer. Um missionário. Olha só. Mas mesmo assim, há relatos que Deus está salvando pessoas. A semelhança que fez com Paulo, que se apresentou pessoalmente. Então, há dois livros aí que eu esqueci o nome agora, vou ver se eu acho ele, digo para vocês, se vocês me lembrarem também, né? O relato é esse, de uma muçulmana que estava no seu quarto e Jesus apareceu em visão, como fez com Paulo, dizendo: olha, eu sou Jesus. Então, para um discípulo de Jesus entrar ali, dificilmente conseguiria, dificilmente poderia. Mas Jesus não depende de nós, irmão. Ele salva, apesar de nós. Mas assim mesmo Ele escolheu, estabeleceu a sua igreja para agir através dela. Agora não se limita a ela. A igreja de Jesus não é o reino de Deus. A igreja de Jesus serve o reino de Deus, que é maior do que ela.
do que a igreja. Então existe a instituição, a igreja e o reino de Deus. São três coisas distintas e a gente não pode misturá-las, senão é complicado. A instituição é um mal necessário para viabilizar socialmente e visivelmente a igreja de Deus na sociedade. A igreja de Deus, então a instituição serve a igreja de Deus, e a igreja de Deus serve o reino de Deus, que é muito maior do que ela. Porque o reino de Deus é todas as coisas criadas. Algumas estão sujeitas a Deus e outras ainda não. É por isso que nós oramos a Deus: venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Mas o reino de Deus está para muito além do que a igreja. A igreja é o povo do reino de Deus. A igreja aponta o reino de Deus. A igreja é um sinal visível do reino de Deus, né? A igreja são agentes do reino, não é o reino em si. O reino é maior do que a igreja. Olha que coisa interessante. Então a gente entende que Jesus, ele na verdade escolhe pecadores para falar com pecadores, né? Ele escolhe gente e age através de pessoas para alcançar pessoas. Foi assim que Deus fez, usando Jesus humano. E só através da humanidade que nós chegamos a Deus. A humanidade restaurada. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 5. Eu acho interessante essa passagem. E aí falando do Jesus humano, né? Eu estava querendo entrar com Jesus divino, mas tem ainda aqui algumas coisas, eu acho. 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Verso 5, desculpa, verso 5. Há um só Deus e há um só mediador. Olha só como a gente já vai aqui, né, tirando essa ideia de que existe outro mediador, outra ponte, outra pessoa que possa levar outra pessoa a Deus, né, que não seja o próprio Jesus. Então, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, vírgula, homem. Não é isso que está escrito? Jesus. Cristo, né? Vírgula, homem. Então, há um só mediador, há um só Deus, e há um só que media, que liga entre Deus e o homem, que é Jesus. O homem, não é Jesus o Cristo, é Jesus o homem. Olha, na minha tá o homem, vírgula, Jesus Cristo, homem. Duas vezes? Não, tá. Entre Deus e os homens, vírgula, tá. Jesus Cristo, homem. Não tem problema, não altera não altera o sentido. Então, Jesus o homem, né? Jesus homem. Então, pela humanidade, nós só servimos a Deus, irmãos, através da via humana, sabia? Deus já estabeleceu isso para tirar qualquer possibilidade de orgulho. Eu falo direto com Deus. Não, nós não falamos direto com Deus, nós não servimos a Deus diretamente. Nós sempre vamos servir a Deus indiretamente, por Jesus o homem. E mesmo assim nós só servimos a Jesus o homem, servimos Deus, quando servimos o próximo. Quando a gente quer servir a Deus, a gente precisa servir por via do homem. Quando a gente serve qualquer ser humano, nós estamos servindo a Deus. Não há como servir a Deus diretamente. É por isso que a Bíblia inclusive usa dois termos para servos no original. Um é doulos, o outro é diáconos. Doulos quer dizer o meu serviço espiritual diante de Deus, na adoração. E o doulos é o meu serviço para com Deus, mas em relação aos homens, né? O diáconos, melhor dizendo, né? O diáconos. Então eu sou servo de Deus, diáconos, sirvo os homens, e sou servo de Deus, doulos, que adora a Deus. E a minha adoração a Deus também tem um aspecto de servir as outras pessoas. Então quando eu adoro a Deus, adorar a Deus, irmãos, não é por palavras, isso é louvor a Deus. Eu louvo a Deus por palavras. Seja glória a Deus, aleluia, Jesus tu és lindo, sei lá o que mais que a gente pode falar, né? Isso é louvor, é elogio através da voz, das palavras. Agora, a adoração é aquilo que eu sou e aquilo que faço para o outro, a partir da minha natureza de adorador. Entenderam o que a Bíblia ensina? Eu não entendi que você falou que nós não falamos direto. Direto, sim, é por via de um homem, que é Jesus. Isso, Jesus o homem. Então, através de Jesus o homem, né? Lembra que a gente falou na primeira parte aqui, que pelo fato de Jesus ser homem, é que nós podemos nos aproximar de Deus com propriedade, com um intercessor. Quem é esse intercessor? Jesus o homem, porque ele morreu como homem, sofreu como homem, venceu como homem, né? Não pecou como homem,
E aí, como homem, ele pode então gerar outros homens à sua semelhança, que é o que a gente falou nas 2 aulas passadas. Quem é Jesus? Jesus é a nova gênese de Deus. Então, o Adão lá, quem ele gerou? Homem segundo a sua imagem e sua semelhança, não foi? Pecadores, não tinha como ser de outra forma. Quem que Jesus está gerando? Homem segundo a sua imagem e semelhança. Os que estão em Cristo é nova criação. Então, em Cristo, Deus está fazendo a nova criação. É uma nova humanidade. Então, em Jesus, um Adão. Esse Adão, ele não vai morrer jamais. E o primeiro Adão morreu. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Eu li aqui com vocês, mas eu quero ler de novo para ver se a gente consegue compreender isso. Irmãos, precisa pensar. A gente não chega na conclusão, não. Está vendo como é preciso refletir, pensar muitas vezes a mesma coisa, inclusive até que a gente assim fala, nossa, olha, é isso mesmo, não é? Então diz aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, eu vou ler desde o verso de número 45, tá? 45 até o 49, 45 ao 49, 1 aos Coríntios 15, 45 ao 49. Assim também está escrito, o primeiro homem, o Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quem é o primeiro Adão? O Adão lá, né? O casal, o macho e fêmea. Quem é o último Adão? Jesus. Mas não é o primeiro, o espiritual. Então o Adão primeiro não era o espiritual, senão o animal. Então olha só, primeiro o animal, ou seja, o biológico, o carnal, o limitado. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra, ele veio daqui, irmãos, do pó da terra, né? Então foi criado por Deus, feito por Deus, do pó da terra. Então ele é terreno. O segundo homem, olha, a Bíblia está clara aqui, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Ou seja, qual o Adão, na sua natureza, nas suas limitações e na sua origem, tais são também os demais, que somos todos nós, humanidade, não é isso? E qual o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, como Cristo, o celestial, o homem, espírito vivificante, o que não pode morrer, o que tem origem na eternidade no céu, também aqueles que são nele formados, que somos nós, irmãos. Nós somos o quê? Os filhos de Deus. Por que nós somos os filhos de Deus? Porque somos gerados de novo em Cristo. Em Jesus nós somos uma nova criação. Em Jesus nós somos uma nova criatura. Em Jesus nós nascemos de novo. O Espírito de Cristo nos gerou nele. Olha que coisa interessante, verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, essas características aqui nossa, em todos os sentidos que nós temos, né? Seja estética, seja de limitação, seja de pecado, todas as características, nós trouxemos então essa imagem do terreno. Assim traremos também a imagem do celestial. Olha que coisa interessante, irmãos. Então o texto da Bíblia é claro e vem me trazendo essa compreensão que eu acredito ser muito clara mesmo. Ou vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso que a gente está falando até agora? Tranquilo? Capítulo de número 25 de Mateus. Só para reforçar essa ideia, e eu encerro aqui, tá? Para não passar do horário. Então, eu só preciso de mais 5 minutos para concluir. Quem me dá 5 minutos, irmãos? Amém. 5, 10, 15, 20. Então eu tenho uns 20 minutos, 5 de cada, né? Estou brincando, amados. Não vou usar nem 2. 2 minutos. O que passar disso é de procedência. Se eu for assistir no jogo, né? 1 hora lá, porque a gente pode ficar mais. Não é, varão? Tá vendo? Mas eu não vou usar dessa boa vontade de vocês, não. Vou abusar. Capítulo 25, verso 31, até o verso de número 46. Para não descumprir a minha palavra, eu não vou ler, vocês leem em casa, tá bom? Senão eu vou aqui me entrar em contradição.
o texto vai dizer o seguinte, resumindo, mas vocês lêem em casa, tá? Do verso 31 a 46. O texto vai dizer o seguinte, resumindo: quando serviram as pessoas que estavam enfermas, presas, com fome, com sede, serviram ao próprio Cristo, ele disse. Quando vocês me serviram esse pequeno, serviram a mim. Mas como, Senhor, nós servimos a Ti? Quando nós te demos água, quando nós te demos roupa, quando nós fomos te ver enfermo, quando nós fomos te visitar na prisão, quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos. Também, ao contrário, é verdade, quando a gente não fez isso, a gente não fez a Cristo. Então, olha só, nós só servimos a Deus quando nós servimos o ser humano. E aqui está o desafio maior, porque é fácil dizer, eu sirvo a Deus e não faço nada para os outros. Não, isso, irmão, na verdade, é uma desculpa, é um pretexto, né, para preguiça e achar que servir a Deus sem fazer nada para a imagem e semelhança de Deus é o suficiente. Não é. Inclusive o próprio Tiago, no capítulo 3 da sua carta, ele diz, olha, se você fala bem de Deus, se você elogia a Deus, se você louva a Deus, se você canta cânticos para Deus, mas fala mal da imagem e semelhança de Deus, tem alguma coisa errada, porque de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, amarga e doce. Tem alguma coisa errada nisso. Como que eu posso bem dizer a Deus e maldizer o homem que é a sua imagem e semelhança? Então a gente serve a Deus quando a gente serve o próximo. Quando a gente abençoa o ser humano, o nosso semelhante, a gente está adorando a Deus pelo serviço que a gente está prestando à imagem e semelhança de Deus. A gente pode orar? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Então tudo bem, vamos orar. E eu vou começar então a aula.